Está começando o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Derrubar muros e construir pontes. É preciso criar proximidade, descobrir as riquezas do outro e ir ao encontro de Deus. No programa de hoje vamos falar sobre reconciliação. E para conversar conosco sobre este assunto, hoje recebo o Arnaldo Hoffmann Filho, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você, como sempre, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Pastor Arnaldo, boa noite. Boa noite. Então seja bem-vindo a esta conversa sobre reconciliação, espiritualidade cotidiana. Então, primeiramente, eu queria ouvir do senhor o que significa reconciliar. Significa que antes havia uma separação, uma dicotomia, antes não se estava bem e podemos reatar os laços? Eu acredito que o ser humano está sempre na procura de alguma coisa e talvez a forma dele encontrar, principalmente quando ele percebe que Deus está empenhado neste quesito específico de fazer com que o homem de fato se reconcilie, se torna mais fácil. Agora, quando o ser humano por si só quer procurar o caminho, quase sempre ele chega no lugar errado. Eu acredito que se nós dermos de fato assim, pela graça de Deus, a chance de que Deus nos reconcilie com Ele e com as pessoas, o sucesso é garantido. Então isso que o senhor fala é muito interessante. Ou seja, para que haja reconciliação, é preciso romper as barreiras do eu. É preciso sair. É preciso sair também, eu diria, do antropocentrismo e deixar Deus agir em nós. Eu não tenho dúvida nenhuma. Os seres humanos consideram as propostas de Deus quase que uma loucura e quando literalmente elas ficam constantemente renegando, a possibilidade de ser feliz ou de se reconciliar é quase nula. Agora, há determinados momentos na vida em que a reconciliação é muito dura, não é verdade? Dependendo do tipo de ofensa, da injustiça que foi recebida. Eu acho que sim. Exatamente porque as pessoas, muitas vezes, elas guardam mágoas do passado muito fortes, né? Eu acredito que as pessoas até, na verdade, elas até gostariam de se reconciliarem, mas, na verdade, elas carregam na história de vida muitas mágoas, muitas decepções, talvez hoje até nos líderes política, talvez às vezes até na religião ou nas igrejas que propõem sempre umas ideias muito avançadas para a época e depois, obviamente, frustram porque não tem uma base bíblica verdadeira. Então as pessoas ficam dentro da proposta. Eu quero, mas não encontro. Aí uma insatisfação muito grande. Agora, o senhor falou em carregar mágoas, né? Isso é uma questão de escolha. Olha, a nossa vida é muito curta. É como a flor do campo, que de manhã brota vicejante, à tarde fenece e morre. Isso. É como um sopro. Para que eu vou carregar coisas ruins, sentimentos ruins? Que vou lucrar com isso, meu irmão? Então, digamos assim, vamos colocar uma outra questão agora. Às vezes as pessoas buscam reconciliação e não encontram, sejam porque talvez buscam por si mesmas ou porque ainda carregam coisas negativas do passado. Se deixamos Deus agir, a reconciliação acontece. Agora, qual que é a diferença que a gente pode fazer entre perdoar e reconciliar? Ou é praticamente a mesma coisa, ou estão unidas as duas coisas? Eu acho que Deus dá essa possibilidade. E até diz, se nós não tivermos a capacidade de perdoar, Ele também não nos perdoará. É quase que Ele está nos colocando numa situação assim de decisão mesmo. Ele sabe que isso é bom para nós. Eu acho que quando a pessoa aprende, e às vezes até os não cristãos, quando também estão aprendendo a perdoar, eles descobrem que a qualidade de vida melhora. A vida se torna mais interessante. Agora, quando o cristão, motivado pela graça de Deus, o faz, com certeza ele faz a coisa mais acertada. É o começo de tudo, perdão, e não carregar essas mágoas todas, e começar pelo processo novo que Deus propõe para cada um de nós. Então, quando o senhor fala isso, me faz pensar que a estrutura mesma da nossa vida é comunhão. Nós somos com os outros. Precisamos dos outros. Por isso, quando há quebra de um vínculo, há uma desunião, se rompe o laço, precisamos de reconciliação. Porque, de certa forma, digamos assim, aquilo que tece
o meu interior, enquanto subjetividade, conta com os fios do outro. Eu preciso do outro. Eu acho que não dá para viver sem a outra pessoa. Nós vivemos num planeta onde as pessoas, mesmo morando a uma certa distância, mas a necessidade de conviver com esse planeta para que o ar seja melhor, para que as árvores sejam conservadas, para que a dignidade, o trânsito, essa loucura toda. Mas a tentativa do ser humano em não crer em Deus, em não querer Deus, parece que sempre traz o ser humano para a proposta de morte, de infelicidade. Deus só quer o bem do ser humano. Com certeza. A nossa liberdade em Deus se torna verdadeira. Sem Ele, nos joga no vazio. Completamente. O ser humano fica nesse vazio completo e muitas vezes sem saída. E algumas pessoas encontram, então, às vezes, as soluções no suicídio ou em outras coisas que vão mostrar uma certa supremacia. Eu sou melhor. Então, ele se contenta com esta forma extrema do egoísmo e se esvazia porque não percebe Deus na sua vida, nas oportunidades que estão aí. Bom, eu tenho aqui a participação da Vânia Brandão. Reconciliar é caminho para a paz. Isto aí, Vânia, fraterno abraço. A Raquel do Carmo. É preciso compreender que o perdão é a chave que abre as portas da paz do espírito. Se abrirmos essa porta, os fardos não desaparecem, mas se tornam mais leves. À medida que permitimos avançar nesta estrada chamada reconciliação, seja ela com Deus, com os outros ou com nós mesmos, redescobrimos a alegria de viver e o verdadeiro sentido da expressão estar em paz. Que bonito, pastor. Ou seja, quando abrimos a porta para a reconciliação, abrimos a porta da felicidade, como o senhor dizia. E eu gosto até de pensar mais, porque Deus, com sua graça, Ele está empenhado nesta atividade. Ele mesmo nos reconciliou com o Pai quando veio ao mundo e morreu por nós e nos ensinou que este começo de aprendizado a partir da sua motivação, do que Ele fez por nós, é possível realmente. É possível mesmo, né? Então, o começo de tudo é como se fosse uma criação nova. Nos tornamos novas criaturas de Deus porque pensamos conforme o pensamento de Deus. Olha, veja bem, o senhor deve ter tido esse tipo de experiência, como eu também, ao longo de algumas décadas no ministério. Uma pessoa que, às vezes, em família não combinava com o outro, e lá na frente, aos 70 anos, conseguem se perdoar. Isso é divino, meu irmão. É raro. A paz acontece. Passar uma vida, vamos dizer assim, de mágoas, de ressentimentos, e lá na frente, há tempo, ainda descobre que vale a pena reconciliar. Eu diria, que milagre. E é um milagre mesmo. É um grande milagre da graça de Deus. Por que ficar teimosamente na mesma posição? Se as novelas às vezes mostram determinadas ações de famílias que brigaram e se mataram e que ainda estão hoje, talvez seja uma realidade em parte do nosso país, estas questões levantadas. Por que continuar isso? Por que falar tanto disso se podemos falar do amor, da esperança, do Cristo em nossas vidas que, de fato, nos alimenta com esta esperança? Até interessante lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala do ministério da reconciliação. É como se ele instituísse algo maravilhoso que nós, uma vez tomando posse destas realidades, a nossa vida se transforma em vida de graça, de esperança, de amor, etc. Com certeza. Bom, queria mandar um abraço para a Raquel do Carmo, muito obrigado. A Ângela diz o seguinte: reconciliar é abrir as portas que estavam fechadas para o perdão. Muito obrigado. E a Márcia Teixeira diz: reconciliar é sim um ato cristão, mas dependendo da dor, da decepção, a ferida não cicatriza. Sendo assim, a reconciliação torna-se praticamente impossível, muito difícil. Então, pastor, e quando a dor é muito grande e quando a cicatriz não se cura, que procedimento tomar? Eu acho que se nós pudermos sempre ter pessoas amigas, eu acho que Deus tem a proposta melhor para nós. Mas Deus também age neste mundo através dos profissionais de cada área, psicólogos, médicos, psiquiatras. Muitos deles têm também uma mão muito grande de Deus ajudando as pessoas a encontrarem possibilidades. Eu acredito que as pessoas deveriam reconhecer que sozinhas elas não conseguirão resolver os seus problemas. Então, além da ajuda de Deus, que é forte
e necessária, Indispensável. indispensável, ter as pessoas que também estão disponíveis para nós encontrarmos algumas soluções. Eu acredito que as pessoas deveriam procurar, sim, profissionais em cada área, e especificamente nesta, para buscar soluções. Sozinhos não conseguirão. Por exemplo, na própria religião, ali o trabalho da orientação espiritual é muito importante, porque na partilha, na vivência da fé, na leitura orante da palavra de Deus, é Sim. possível sim descobrir a cura e o caminho da paz, né? Deus está empenhado nisso, e a leitura que nós fazemos das Escrituras, desde o Velho Testamento, eu noto, por exemplo, Josué, quando está com o povo ali para entrar na Terra Prometida, ainda tinha muitas dificuldades pela frente, lutas, né? E ele disse assim: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer dizer, se nós deixarmos Deus mostrar esta porta aberta, nós, como objetos do seu amor, Deus nos amou incondicionalmente, Ele só quer o nosso bem. Então, por que não deixar esta possibilidade ser real na nossa vida? Tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Então vamos descansar um pouquinho. E você é um ministro da reconciliação, um agente do amor de Deus no mundo? E o que tem feito para isso? Voltamos em instantes para falar mais sobre este assunto.